Vamos lá para mais uma resenha no canal. Olha isso, fala nação rubro-negra. Estamos começando mais um giro de informações sobre o nosso Mengão. E hoje nesta edição do Mengão em 60 segundos, todos os dias a partir das 6h15 da manhã temos muitas informações, uma verdadeira carreta furacão de notícias, importantes e quentes sobre reforços e movimentações do Mengão. Traremos tudo para você entender sobre a confirmação da possível chegada de Juan Cuadrado para jogar no Mengão antes de dar as notícias. Sei que é chato ficar pedindo, mas para não perder nada do canal você precisa se inscrever e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui. Nação, atenção, olha isto, bomba no mercado da bola. Possível reforço de peso para o Mengão. Juan Cuadrado despertou o interesse do Flamengo. O Mengão, conhecido por sua força no mercado da bola, parece estar de olho em mais um talentoso jogador internacional. O alvo da vez é Juan Cuadrado, renomado meio-direito colombiano que atualmente defende as cores da Internazionale de Milão. Aos 35 anos, Cuadrado possui contrato válido apenas até 30 de junho de 2024, tornando-se livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de agora. Juan Cuadrado pode estar saindo de graça ali na frente. No entanto, as negociações para a renovação de seu contrato com a Inter ainda não estão em pauta. Isso abre uma janela de oportunidade para o Flamengo, deixando espaço para especulações sobre sua possível transferência de volta para a América Latina. O técnico Tite, atual comandante do Mengão, vê em Juan Cuadrado uma oportunidade de agregar qualidade ao elenco do rubro-negro. A experiência do jogador, que já defendeu a seleção colombiana em diversas ocasiões, poderia ser um diferencial importante para o time carioca. No entanto, a incerteza paira sobre a possível contratação, uma vez que ainda não há confirmação por parte do Flamengo. O vice-presidente de futebol do Fla, Marcos Braz, conhecido por suas habilidades no mercado de transferências, ainda não discutiu as negociações para a renovação do contrato de Cuadrado. A torcida já aguarda ansiosa por mais informações sobre a possível chegada do colombiano ao Mengão em 2024. A pergunta que fica é: você sabia dessa possível contratação e como parte da nação rubro-negra aprovaria a contratação de Juan Cuadrado? Seria ele um bom reforço para o Mengão? Deixe sua opinião nos comentários. E agora não podemos deixar de falar do empate do Mengão com Orlando City, e vamos falar da participação de Nico de la Cruz, que teve uma estreia promissora entre os titulares do Flamengo em uma partida amistosa contra o Orlando City, válida pelo FC Series, na Flórida. Apesar do empate, a conexão do uruguaio com Arrascaeta se destacou como um ponto positivo para o elenco em 2024. A partida foi desafiadora, com o Orlando City dominando em posse de bola, mas o rubro-negro abriu o placar com uma jogada envolvendo os uruguaios, incluindo Pedro. Embora de la Cruz tenha mostrado boa atuação, ainda há espaço para crescimento, pois ele parece um pouco tímido em campo. O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, com oportunidades para ambos os lados, mas o time norte-americano igualou o placar antes do intervalo. No segundo tempo, o Flamengo fez mudanças, mas o Orlando City manteve o controle, embora não tenha convertido oportunidades em gols. As substituições não impactaram significativamente, resultando em uma partida morna. Após amistosos e treinos na Flórida, o elenco retorna ao Rio de Janeiro, focando no Campeonato Carioca e nas próximas competições. No mesmo sábado, o Flamengo enfrentará a Portuguesa do Rio pela quarta rodada do Cariocão na Arena das Dunas, em Natal. Então nos diga o que acharam do empate do Mengão contra Orlando. O Fla poderia ter jogado mais? Agora vamos falar sobre uma cartada final. O Flamengo persiste na tentativa de contratar Léo Ortiz, buscando persuadir o Bragantino. A diretoria também avalia TT como reforço, com o Bahia entrando como concorrente. Arrascaeta pode facilitar negociações ao considerar a naturalização brasileira para abrir vaga de estrangeiro. O foco do Mengão é fortalecer a zaga, não desistindo de Ortiz apesar do interesse do Botafogo. O Red Bull Bragantino, contudo, mantém postura inflexível diante da oferta do Flamengo, mesmo com a possibilidade de redução para 10 milhões de euros. A alternativa Domingos Duarte se distancia, aumentando a preocupação com John Testor, interessado em levá-lo para o Botafogo. Léo Ortiz, indicado por Tite, permanece como plano A para reforçar a defesa flamenguista. Agora, vamos a outra notícia de última hora. Nação, fiquem aqui no vídeo e mostre seu amor ao Flamengo. A torcida pode celebrar. Revelação no mundo do futebol. Por uma quantia de 14 milhões de reais, o Flamengo está atualmente em negociações com o meio-campista da Major League Soccer, MLS. O clube carioca parece estar próximo de concretizar mais uma contratação para a temporada. Após a chegada de Matias Vina, que já se juntou ao grupo liderado por Tite nos Estados Unidos, novas movimentações podem estar a caminho.
Vina expressou sua ansiedade em relação ao Maracanã durante seu primeiro contato. A comitiva nos Estados Unidos conta com a presença de Bruno Spindel e Marcos Braz, que continuam ativos no mercado e podem trazer mais um reforço para a equipe de Tite. Um vídeo viralizou no sábado, 27, mostrando Marcos Braz ao telefone afirmando estar envolvido em negociações. Na sexta-feira, 26, o paparazzo rubro-negro informou que um jogador do Inter Miami foi oferecido ao Flamengo. O nome desse jogador ainda não foi revelado, mas foi trazido diretamente da MLS, estando em negociações para reforçar o elenco de Tite em 2024. Abre aspas, durante o programa Olho no Lance, dos canais Paparazzo Rubro-Negro e Rubro-Negro News TV, o jornalista Gabriel Rey trouxe com exclusividade que um jogador do Inter Miami foi oferecido ao mais querido, disse o paparazzo em postagem. O nome do atleta não foi revelado. Há também a informação que Marcos Braz e Bruno Spindel chegam primeiro em Miami, para depois seguir para Orlando, deu continuidade sobre o mercado flamenguista. Contudo, no sábado, 27, o Flamengo revelou o nome que está sendo alvo de negociações. Conforme informações da mesma fonte, trata-se de um meio-campista brasileiro. A equipe do paparazzo rubro-negro descobriu que o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, está em negociações com o volante Gregóri, de 29 anos, que já teve passagem pelo Bahia no futebol brasileiro. Gregóri é representado por Paulo Pitombeira, o mesmo empresário responsável pela carreira de Léo Ortiz, outro jogador que continua sendo alvo do Clube da Gávea, embora possa ter um destino diferente. Além disso, Pitombeira também é o empresário de Everton Cebolinha. A boa relação do empresário com a diretoria do Flamengo favorece ainda mais as negociações com o meio-campista, que poderia chegar para ocupar o lugar de Thiago Maia. De acordo com a mesma fonte, o jogador está avaliado em aproximadamente 3 milhões de dólares, equivalente a cerca de 14,8 milhões de reais na cotação atual. Seu contrato com o Inter Miami vai até o final de 2025. Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião, e nos diga se vocês gostaram do nome de Gregóri. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. Já fica um beijo da Soraya.